Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula aqui. Eu sou o professor Volney Sueza, com muito prazer em recebê-lo aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada. Você que é o Batman, né? O guerreiro da madrugada, tá estudando aí, ralando, igual sovaco de aleijado, né? A gente fala muito isso. Tem que correr atrás mesmo. E pessoal, hoje nós vamos tratar de uma lei muito importante, que é a Lei de Assistência Social, ou Lei Orgânica da Assistência Social, mais conhecida aí como LOAS, né? Muita gente fala isso, principalmente quem vai pedir o BPC, né? Que é o Benefício de Prestação Continuada, o CRAS, o CREAS, tudo isso está aqui, né? O SUAS, então tem várias siglas aí que a gente vai aprender hoje. Vamos aprender aqui, você e eu vamos estar conduzindo esse estudo. Então, assim, peço a você que acompanhe o seu material didático, o seu material de apoio que sai para você, tá? É importante você fazer a leitura da lei, não tenha preguiça de ler o texto da lei. A lei não é tão grande, é tranquilo, dá para você ler aí com tranquilidade e vai exigir de você mais memorização, porque quando nós tratamos aqui do LOAS, nós não estamos com dificuldade em entrar em muitos conceitos, entrar em entendimentos. O negócio é focar no que o texto da lei faz. Então nós vamos passar naqueles pontos mais importantes e de uma forma esquematizada vamos ver eles para ficar mais fácil, porque às vezes você lendo a lei pela primeira vez vai ficar um pouco confusa, mas a gente vai trabalhar aqui os objetivos, fundamentos e princípios que ela aborda, que é aquilo que vai ser cobrado para você, tá? Então vamos lá, no final nós vamos fazer algumas questões e vamos botar o pau para quebrar. Show? Pessoal, presta atenção. A Lei de Organização da Assistência Social, que é a Lei 8.742, lá de 1993, diga-se de passagem, tá? Eu nem era nascido. Pois é, para você ver, né? O professor aqui tá bom, né? Bom nada, tá acabado. Nem parece, não é não? Pois é. Então, olha só, eu sou de 95. 95, né? O tempo tá passando. Você que é de 93, você tá velho, hein? Que isso, hein? Então, olha só, vamos lá, então. Nós temos aqui a Lei 8.742, tá? O meu nome é esse aí, se inscreva assim, você que não me conhece. Muito prazer. E se você quiser me acompanhar lá no Instagram também, você pode acompanhar. Nós vamos, então, trabalhando, né, pessoal, que a Lei Orgânica da Assistência Social, o objetivo dela é o quê? Trazer a assistência social, como o próprio nome já diz. Então, ela vem de uma maneira social, proteger o cidadão, proteger a população. E através disso, ela vai trazer, amenizar, né, os danos e também, é lógico, de uma forma preventiva, vai fazer com que certas coisas também não aconteçam, né? E aí nós vamos ter questão de Bolsa Família, vamos olhar aí os departamentos que vão atender as necessidades da população. Então, como você pode ver, a Lei de Assistência Social, ela tem esse foco, né, para a família, foco para as pessoas desamparadas, ela vai amparar, né, as crianças, os adolescentes, ou seja, a Lei de Assistência Social, ela quer te acompanhar desde o nascimento até a sua velhice, até você bater as botas, né? Ir para a terra dos pés juntos. Então ela vai te acompanhar, essa é a assistência social. Esse é o papel dela, de garantir para você um bem-estar. Mas não só individual, mas de forma coletiva, sem fazer distinção se você é gordo, é magro, é preto, é branco, é amarelo, não importa, não tem distinção, tá? E aí nós vamos trabalhar aqui um assunto muito importante, fica ligado que as provas, né, a prova vai cobrar isso para você, que é a respeito dos objetivos da Lei de Assistência Social. Vamos lá então, olha só. A Lei de Assistência Social, ela tem por os objetivos, aí você tem ali, né, na própria lei os incisos, mas o primeiro deles é o mais importante, é o princípio, é o objetivo da proteção social, que nada mais é que garantir a sua vida, a redução de danos e prevenir a incidência de riscos. Aí vai tratar família, a maternidade, tá, o A com crase, né? A infância, a adolescência e a velhice. O amparo às crianças e aos adolescentes carentes,
a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária. E a linha E, garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover, né, a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Olha aí que bacana. Então nós temos nesse primeiro ponto de proteção social para que possa trazer uma garantia de vida, uma redução de danos e uma prevenção de risco. Você vai ter a proteção da família, maternidade, da infância, da adolescência, como eu disse, da velhice, o amparo para crianças, né, que estão aí carentes e adolescentes também vão entrar. Aí você vai ter promover a integração do mercado de trabalho, né, tem que trabalhar, a habilitação e reabilitação de pessoas deficientes, né, que para trazer essa inclusão, para mostrar que eles também conseguem fazer isso, e aí você vai ver vários benefícios para isso. E é lógico, também temos aí a garantia, né, um direito que a pessoa tem, sendo aí a pessoa com deficiência ou até mesmo idoso, tá? Que pode encaixando os requisitos, como nós vamos falar depois. Temos o auxílio inclusão, o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, e aí a garantia de um salário mínimo, independente, é claro, não tem um valor fixo. O salário ele sempre está sendo reajustado, e aí ele tem os índices dele, então vai variar de ano por ano, tá? Então nós temos também a vigilância socioassistencial, ou seja, aqui nós estamos falando de território, tá? Então vai analisar territorialmente a capacidade de proteção, né, daquela família e a ocorrência de vulnerabilidade, a defesa de direitos, tá? Garantir os direitos, e aí nós temos também o enfrentamento da pobreza, né? Falando pobreza e não pobreza, assistência social, que será realizada de forma integrada, tá? Vinculada às políticas setoriais, vários setores, educação, saúde, esporte, lazer, vários setores estarão trazendo aqui para garantir os direitos sociais. Lembra ali da Constituição Federal? Você vai trabalhar artigo 5º, direitos e garantias fundamentais, artigo 6º, você vai trabalhar os direitos sociais. Então, tudo isso ali também vai ser. Então, é o princípio da universalização dos direitos sociais, beleza? E aí, nós temos ali as entidades que integram e as organizações de assistência social. Então, você tem entidades de atendimento, tá? Que é aquelas que dão o benefício de prestação social básica ou especial. Nós vamos falar as formas de prestação que a LOAS apresenta, é a prestação social básica ou especial. E isso é dirigido para aquelas famílias que necessitam, tá? Então aqui que você vai ver, por exemplo, o Bolsa Família e assim vai. As entidades de assessoramento, que é os movimentos sociais, tá? E organizações de usuários, formação e capacitação de liderança. E aí nós temos as entidades de defesa e garantia, que é para buscar, né, aquelas defesa do direito socioassistente, tá? Assim também como buscar novos direitos, garantia da cidadania e enfrentar as desigualdades que você encontra na Constituição, né? Erradicar as desigualdades sociais que nós temos. Então, olha só, a Lei de Assistência Social, ela tem como princípios e diretrizes um rol onde ela apresenta para a gente. Eu deixei para você bem grifado, para você gravar isso aqui, porque cobra na prova. Então lembra disso. Supremacia do atendimento, universalização dos direitos sociais, respeito à dignidade do cidadão, igualdade de direitos no acesso e divulgação ampla dos benefícios, né? Como se fosse um princípio da publicidade, as coisas têm que ser divulgadas, o público tem que saber, o povo tem que saber. Então nós temos princípios que são aquilo que vai nortear, né, que vai dar a luz para a lei, a finalidade dela. Então você tem desde a supremacia do atendimento, né, ou seja, a prioridade é o atendimento a essas necessidades sociais e essa exigência de que tem que ter a economia atingindo todas as pessoas, assim como também você tem, por último ali, a divulgação ampla dos benefícios, né? E aí
nós temos a base da assistência social, que é aí de forma descentralizada, político-administrativa, tá? Ou seja, ela não está centralizada, é apenas um poder, ela é descentralizada para os estados, Distrito Federal e município, e o comando único das ações em cada esfera do governo. Então, é descentralizada. Ela não é centralizada, né? Não faria sentido. Imagina, tudo, a União ter que lidar com tudo ali, não tem como. E aí, presta atenção que ela vai obedecer também à participação da população, tá? Então, a participação da população através de organizações representativas, né? Então, você tem também esse direito como cidadão de participar isso para levar projetos, para levar ideias e até mesmo criações, né, de a luta pelos direitos e igualdades. E aí você tem a primazia da responsabilidade do Estado para conduzir a política de assistência social. E isso vai variar de cada esfera do governo, né? Então, o Estado, a responsabilidade é sua. Nós vivemos no Estado, né? Nós entregamos o nosso poder ali para o Estado, onde ele decide. É lógico que tudo vai ser feito através das leis que são criadas por nossos representantes, né? Que nós votamos lá. Então nós votamos, eles decidem. E aí nós temos essa responsabilidade. O Estado tem que cuidar da minha segurança, o Estado tem que cuidar da minha saúde, o Estado tem que cuidar garantir, aí a gente volta para o começo, né, da LOAS, ou seja, tem que garantir para mim uma boa qualidade de vida, tem que garantir para mim uma proteção, tem que garantir para mim que vai proteger aquelas pessoas que não têm condição, tem que proteger aquelas pessoas que estão desamparadas, e assim vai, tá? Então, nós temos essas bases. E aí, resumindo para você, nós temos então um sistema descentralizado e participativo, beleza? E esse sistema, ele é denominado de SUAS, essa é a abreviação. O que significa o SUAS? O Sistema Único de Assistência Social. É o que a LOAS ela vem estabelecer. Então, ela vai trazer para nós objetivos para trazer uma gestão compartilhada entre os entes federativos, tá? E, é claro, vai integrar tanto a rede pública como privada de serviços de assistência social e definir os níveis de gestão, tá? E como nós vimos, regular várias outras coisas. Lembrando que o SUAS ele tem por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, adolescência e à velhice como base de organização ou território. Importante, aqui deixei para você anotado que quando nós falamos disso, a instância, tá? Ou seja, aonde vai quem comanda, a instância coordenadora da Política Nacional de Assistência Social é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Não sei se você já ouviu falar isso, né? Lá no governo, o presidente está escolhendo um ministro aqui, né? Quem que vai ficar ali no Ministério do Desenvolvimento. Normalmente em prova, pode vir para você assim, ó, só eles abreviam MDS, tá? MDS. Então tô até lembrando das outras coisas, não é meu Deus do céu não, né? Você tem muito isso aí na internet, né? A pessoa, meu Deus, né? Meu Deus, MDS, eles abreviam assim, não, isso aqui é Ministério do Desenvolvimento Social, tá? Então a instância coordenadora disso tudo para vir trazendo essa divisão, essa organização, vai ser então o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Mas normalmente você vai falar só Ministério de Desenvolvimento Social, é o MDS, beleza? Então pega o bizu. Aí nós temos a organização e gestão, onde você vai ter essas áreas de assistência social, aí como a gente vê que fica denominado então o SUAS, e como eu falei para você, nós temos todos esses objetivos dele. Consolidar a gestão compartilhada, integrar a rede pública e privada de serviços para os programas, né, que existe ali no artigo 6º-C, estabelecer as responsabilidades dos entes federativos, definir os níveis de gestão, implementar a gestão do trabalho, estabelecer a gestão integrada e afiançar a vigilância socioassistencial, beleza? E é claro, nós entramos então aqui num ponto muito importante para você, que são os tipos de proteções que a LOAS apresenta. Então nós temos a proteção social básica e a proteção social
especial, tá? Normalmente nós vamos ver essas proteções aí, né, social e básica, talvez você, né, talvez nem precisa, não tem muita interação, aí às vezes você não vê muito, né, mas não é o comum aí, a grande parte da população brasileira, eles têm esses benefícios do governo. Então a proteção social básica é onde, resumindo, um conjunto de serviços, programas e projetos e benefícios de assistência social para prevenir as situações de vulnerabilidade e o risco social. Normalmente, nós temos aqui em atuação disso o CRAS, tá? Nós vamos falar do CRAS depois, então você conhece o CRAS aí, talvez você já foi aí, principalmente se você, por exemplo, tem a isenção, você tem que ter o CAD único, né? Então, se você tem isenção no seu concurso, você já foi no CRAS, pelo menos. Então, você fez lá o seu cadastro, né, junto ao governo, comprova essa necessidade, que você não tem condição de estar pagando a sua inscrição no concurso, é um direito seu, então, de ter isso, né? Então, você vai lá no CRAS, assim como também para você se inscrever no Bolsa Família, e assim vai. Então, é o CRAS que vai atuar em um nível mais municipal, beleza? Agora, quando a gente fala da proteção social especial, é a mesma coisa, só que agora nós temos o objetivo, não é mais em situações de vulnerabilidade e risco, mas sim de reconstrução de vínculos familiares e comunitários. É lutar pelos direitos, fortalecer ali e potencializar a proteção da família, tá bom? E situações de vulnerabilidade mesmo para determinadas pessoas. Aqui já é o CREAS que vai atuar e atua já mais num nível regional e estadual, beleza? Então lembrando que a vigilância socioassistencial, ela será um dos instrumentos utilizados para proteger, né, para gerar essa assistência social. E aí é importante lembrar que o CRAS é uma unidade pública municipal de base territorial, enquanto que o CREAS é uma unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, tá? Então ele vai trabalhar nessas três situações, nessas três esferas, porém o CRAS ele é mais restrito apenas ao município, e aí enquanto o CREAS nós temos essa gestão que pode ser desde o município até a nível regional e estadual, beleza? Vamos lá então, continuando aqui, que as proteções sociais, seja básica e especial, como eu falei para você, resumindo os artigos, nós temos então, né, pelo CRAS, o CRAS é a abreviação de Centro de Referência de Assistência Social, tá? E o CREAS nada mais é que Centro de Referência também, só que especializado, tá? Então, um é o Centro de Assistência, o outro é especializado, tá? Então, enquanto o CRAS é uma unidade pública, o CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional. Um vai lidar com a vulnerabilidade, o risco social, e o CREAS lida com essa situação aí de risco pessoal ou social, tá? Para trazer para resguardar, né, os direitos que estão sendo violados daquelas pessoas. Aí a gente trata de outro assunto muito importante agora, que é o CAD único. CAD único nada mais é que o cadastro único para as pessoas de programas sociais do governo federal. É o CAD único. É o registro público, ele é eletrônico, e a finalidade que ele tem é de ter os seus dados, suas informações, né, para processar aquilo ali, sintetizar, e através disso você ter acesso a tudo que o governo está oferecendo. É lógico que nós vamos ter como consequência que o CAD único, você tem uma característica, né, que é a situação socioeconômica daquela família. Normalmente você tem família de baixa renda, tá bom? Então vamos aqui ver o seguinte, as famílias de baixa renda, elas poderão se inscrever, tá? Tanto no CAD único, aí através do CRAS ou no CRES, e a inscrição no CAD único poderá ser obrigatória para acessar os programas sociais do governo. Por exemplo, você tem que ter o CAD único para você ter direito, por exemplo, né, ao conhecido LOAS, ali é o BPC. Você nunca contribuiu, não tem condição, você tem que ter ali o CAD único, né? Então você hoje, atualmente, embora a legislação fala, né, na lei fala que poderá ser obrigatória, hoje, né, atualmente, o governo ele exige que você tenha esse cadastro aí único. Tem que ter o CAD único. Se não tiver, você não tem acesso ali aos programas sociais do governo. Então, fica atento nisso, que isso é importante. Agora, presta atenção, para a prova,
eu só estou colocando aqui para você a informação, mas para a prova você vai levar o texto da lei, porque a sua prova vai te perguntar de acordo com a lei, de acordo com a lei de assistência social, beleza? E aí nós temos o CNIS, né, que serão incluídos todos os dados ali no CadÚnico, então é como se fosse o seu CPF, e eles poderão ser acessados pelos órgãos gestores nas 3 esferas da federação, tá bom? Então nas 3 esferas você vai ter uma unificação aqui dos dados, é claro que tem aí o sigilo. Aí nós vamos falar de outras coisas. Um outro ponto aqui importantíssimo são os conselhos de assistência social, que eles se dividem, tá? Então, a nível nacional, estadual, distrital e municipal. Nós temos, então, todos esses conselhos, aonde você vai ter como principal, né, o CNAS, que é o Conselho Nacional de Assistência Social. Então, você tem as normas que são expedidas por ele, e aí nós temos aqui as instâncias deliberativas do SUAS, sistema aí, então, da assistência social. E eles têm caráter permanente, anota isso, cuidado, são de caráter permanente e possuem composição paritária entre governo e sociedade civil, tá? Então você tem pessoas, eu não trouxe aqui cada um porque é muita coisa e isso não é cobrado em prova a respeito dos requisitos. O conselho tem que ter tanto, mas eu vou dar um exemplo aqui para você, tá? Então todos esses requisitos têm essa unificação de nomeações e quando tem que ter parte ali das pessoas da sociedade civil. Então, são instâncias deliberativas. Nós temos essas instâncias que são de caráter permanente, então elas não acabam, na sua cidade tem aí, você pode procurar os conselhos. Por que eu estou falando para você lembrar disso? Porque existem alguns conselhos que eles são provisórios, tá? Eles não têm caráter permanente. Como eu falei, não esqueça de ler a lei, tá? Então, todos os conselhos de assistência social eles estão vinculados àquele órgão gestor, beleza? E eles são responsáveis por correr atrás de tudo, aonde você vai olhar os recursos, eu falo recurso aqui, não recurso de recorrer, né? Mas nós falamos aqui questão financeira, recursos humanos também, beleza? E aí, em relação ao Conselho Nacional, como eu falei para você, que a LOAS apresenta os requisitos, como você pode ver, ele é ao órgão superior de deliberação, tá? E é claro, ela é colegiada, ele está vinculado ao órgão da Administração Pública Federal, aí onde nós temos 18 ministros, aonde você tem eles são nomeados pelo presidente da República e eles vão ter um mandato ali de 2 anos. É lógico que pode uma única vez a recondução por igual período, então ele pode ser mantido ali por uma vez. E aí nós temos então esses requisitos. Aí os demais conselhos, eles são ali então, né, instituídos por cada ente, seja o Estado, seja o Distrito Federal ou o município, e tem uma lei específica para cada um, tá bom? Lembrando que esses possuem competência para acompanhar a execução política da assistência social, tá bom? Então, eles podem também aprovar propostas orçamentárias e desde, é lógico, que esteja em consoante ali com as condições do município, do Estado, bem como de acordo com as diretrizes que obedecem e seguem aí a assistência social, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente tem esse que é um dos assuntos mais importantes para você da sua prova, que é o tão famoso BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? É muito comum. Eu tinha um primo que acabou falecendo, ele deu entrada, né, no BPC e acabou que ele morreu, né, antes de sair para ele, né? Infelizmente, as coisas não funcionam muito bem na teoria quanto na prática, né? Não é um mar de flores. E aí acabou que ficou ruim para ele. Ele morreu, faleceu e não teve o seu benefício ali, não deu tempo ainda. Então assim, e olha que demorou muito até ele falecer, tá? Então olha só, o BPC, ele aí é um dos benefícios, tem vários benefícios, tá? Mas da assistência social, ele é o mais importante, tá? É um que despenca aí, então você tem que ficar ligado. É bem simples, o BPC, ele garante um salário mínimo, como nós vimos, a pessoa com deficiência e ao idoso, tá? Aí cuidado que aqui, pessoal, nós temos uma situação. Por quê? Fica ligado na questão da idade, né? Muita atenção. O idoso,
você sabe que é a partir dos 60 anos, né? Então, ser idoso é você ter 60 anos ou mais. Agora, nós vimos que o BPC, ou você é uma pessoa deficiente, ou você é um idoso que tem 65 anos ou mais, tá? Então, existe esse mínimo para que você possa ser amparado por este benefício, tá? Não que a pessoa que tiver 60 anos, por exemplo, aí acabou, vai morrer. Não, tem outros benefícios para ele, beleza? Então, essas pessoas que eles comprovam que não tem uma maneira de sobreviver, não tem jeito, não tem família. E aí é toda uma situação burocrática, né? Vai conferir realmente. Por exemplo, se a sua mãe, por exemplo, você ficou deficiente, não tem condição ali de viver, mas você tem a sua mãe, ela é servidora pública, você já não vai ter o BPC. Se tiver alguém que consegue bancar você, né, seja você ou sua família, não consegue, tá? Não vai ter, não vai ter. Porque ou é você ou a sua família, tá? Então, olha, a gente vai falar depois aí sobre os requisitos, e aí é importante você ler, é a questão da renda per capita familiar, tá? Isso é olhado. Então, não adianta muito. Então, assim, não é aquela coisa fácil, não. Você parece, nossa, é bom demais. Não é tão fácil assim, não, tá? É bem rigoroso mesmo. Os elegíveis para receber o BPC, então eles têm que ter, qual que é o requisito? Uma renda familiar, tá? Mensal per capita igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, exatamente. 1/4, 25% do salário mínimo. É muito baixo. Muito baixo. Imagina, uma família não conseguir fazer isso. Infelizmente, hoje, uma diária aí de qualquer serviço já bate metade disso. Então, é muito difícil, né? Realmente é uma situação, mas tem sim, tá? Muita gente nesses casos. Uma pobreza extrema. Além disso, ele não pode ser acumulado com nenhum outro benefício, tá? Outro benefício, só que tem exceções, tá? Não pode ter outro benefício da Seguridade Social. Tipo, eu tenho uma pensão aqui por morte. Não pode. Não tá dando para eu viver com ela, eu vou pedir. Não dá. Então você não pode ter. Agora, se você, por exemplo, tem uma assistência médica, ou então uma pensão especial, ou algo uma pensão, né, que é de natureza indenizatória, ela não entra dentro da renda per capita, beleza? Quando fala de assistência médica ou pensão especial, ela não entra no cálculo de renda per capita, não vai entrar. Então tem que ser mesmo coisas ligadas a isso. Então, detalhezinho importante para você. O BPC ele tem um prazo, tá? Ele tem um prazo como a gente está falando o próprio nome, prestação continuada. Então ele tem que ter, a cada 2 anos tem que ser revisto para uma avaliação, para continuidade, porque é prestação continuada. Então você tem que ter essa verificação a cada 2 anos para conferir, tá? É importante então você lembrar que o BPC, ele ainda que cesse, concedido, por exemplo, a pessoa com deficiência, não impede que a pessoa tenha uma nova concessão, tá? Ou seja, o cara é deficiente, e aí, às vezes, por um momento, e aqui a gente fala de deficiência, tá, pessoal? Não é o deficiente físico só, não. Entra tudo aí. Aí, por um período, ele não é mais deficiente. Acontece. Então, assim, o fato de você ter o benefício cessado uma vez, não impede você de ter ele novamente. Porque só basta você preencher os requisitos. Se você preencheu, parabéns, ótimo. Então, tudo bem, beleza? E aí, o benefício, ele será suspenso, tá? Quando você tem a pessoa com deficiente exercendo atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, beleza? Então, nós temos essa suspensão. Lembra que é suspensão, porque vai avaliar, depois faz a cessação, tá? Cessa. Só que nós temos uma exceção, presta atenção. Aí a gente vai falar depois do auxílio inclusão também. Quando a gente vai falar da pessoa com deficiência, não entra na renda per capita, por exemplo, se esse cara deficiente, ele está numa função de aprendiz. Ele está numa função de aprendiz. Se ele está exercendo a função de aprendiz,
não pode suspender o benefício de prestação continuada, tá bom? Só que tem um limite. Fica limitado a 2 anos de recebimento, tá? Concomitante, ou seja, ele pode receber o salário dele como aprendiz e o benefício, ok? Show! Só que se ele está recebendo, o fato dele estar como aprendiz não impede o recebimento aqui do benefício, ok? Ele pode continuar nessa situação por 2 anos, tá? 2 anos. Aí, ele, logicamente, se deu certo, ele deixou de ser aprendiz, agora ele sabe, com certeza ele não vai ter mais direito ao BPC. Agora, se acabou ali o aprendizado, volta ao BPC. E aí vai revendo a cada 2 anos, tá? Aí nós temos serviços, né, que a Lei de Assistência Social, ela trabalha pra gente, só que eu vou esperar agora, nós vamos dar uma pausa, né, nós batemos aqui já uns minutinhos, e nós vamos continuar, né, este assunto juntamente com as questões no próximo bloco. A gente já está encerrando a lei, não é muito grande, não adianta também a gente passar em tudo. Eu dei uma focada muito boa para você nos resumos ali, nas partes que realmente cobram em prova. Então, assim, é interessante você ficar ligado nisso e, claro que não isenta você de ler a lei para você ter um conhecimento também maior, tá? Aqui o objetivo é te fazer marcar as questões corretamente, como a gente vai resolver aqui depois, tá? Então, ó, eu espero você até daqui a pouquinho.